Eu vou ler para vocês aqui agora na íntegra a nota que foi enviada à imprensa deste grupo de advogados, tá? Este grupo que representa a Daniele Barreto. Os escritórios da Ledone Advogados Associados renunciam à defesa de Daniele Barreto Oliveira. A renúncia juntada pelos advogados foi motivada pelo inadimplemento contratual. Não pagou, tá? Vamos falar aqui que a gente traduz no popular. Então, de acordo com eles, ela não pagou. Ressaltamos que a denúncia não está relacionada ao mérito do caso em si, mas sim a questões contratuais específicas. Agradecemos a compreensão de todas as partes envolvidas e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que possam ser necessários. Um diz que não tem nada a ver com o crime em si, com o caso em si, e dois diz que foi falta de dinheiro. Aí você pode se perguntar, mas como é que ela ia pagar se ela está internada? Como é que ela vai pagar se ela está justamente numa clínica psiquiátrica? Aí a gente tem uma outra informação para você. Ela pode não estar tendo acesso à conta, mas de acordo com esse print na rede social, ela estaria mexendo nas redes sociais. Porque de acordo com a Rosane Rodrigues, irmã do José Lael, ela nos enviou esse print que aparece na sua tela, onde mostra claramente a visualização da médica Daniele Barreto. Vamos ao vivo, agora com o repórter Lucas Moura, que já está com o novo advogado de defesa dela, mas preciso pontuar 3 coisas, Lucas, e você vai levando aí da melhor forma. A primeira delas, ela teria como pagar, né? E a falta de pagamento é porque ela está internada. 2, se ela está internada, como é que ela mexeu no Instagram? Como é que ela remexeu na rede social? E 3, que essa informação ninguém deu ainda. E eu preciso saber se isso é verdade ou não, porque chegou a mim. Soube que teve uma briga no estacionamento do hospital onde ela está internada. Uma briga que envolveria o outro Henrique que mostramos aqui. O Henrique que já tinha tido uma briga com o irmão da Daniele. Lembra dessa história? Foi irmão, cunhado, uma história grande. E agora teve uma nova briga no hospital. Então são 3 pontos que eu acho importante a gente falar aqui. Eu te agradeço desde já, Lucas Moura. Boa noite. Muito boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham nesse momento aqui no Cidade Alerta Sergipe. Ao meu lado está o advogado Fábio Trindade. Eu já quero começar apresentando ele a todos os nossos telespectadores, porque muito provavelmente, doutor Fábio, eu agradeço a sua atenção aqui com o nosso programa. Nós voltaremos a conversar por diversas vezes, afinal de contas, esse é um caso que ainda deverá repercutir bastante. Mas a Mariana fez no estúdio alguns questionamentos, eu tenho que passar para o senhor, para o público de casa que sintoniza agora, que liga a TV agora, está conosco na TV Atalaia. O Fábio Trindade é o novo advogado de Daniele Barreto, é o advogado que a partir de agora representa os interesses dela. Doutor Fábio, como é que foi que chegou e o que chegou ao senhor nesse processo de troca de equipe de defesa? O que é que o senhor pode adiantar para a gente? Por que essa troca aconteceu? Essa história de inadimplemento, o senhor confirma que houve realmente isso? A Daniele teria deixado de pagar o que se comprometeu a pagar aos outros advogados? Boa noite. Boa noite a todos. Iniciando, né, a minha explanação aqui, o seguinte, o que eu queria pontuar. Enquanto defesa da Daniele Barreto, né, nossa equipe, nós nos deparamos aqui com um processo no qual ela está na iminência de ter cumprido o mandado de prisão, mandado esse de prisão é expedido, né, determinado sua expedição pelo STF, né, como todos vocês sabem aqui da imprensa, toda a população sabe, a prisão domiciliar anteriormente, né, concedida a Daniele, ela foi revogada, né, e estamos na iminência do cumprimento deste mandado de prisão, certo? Assim que assumimos, já nos deparamos com essa situação. E para completar todo o enredo, né, em desfavor da Daniele, né, nos deparamos com a Daniele já extremamente debilitada, no sentido de que essa
essa situação de saúde, né, no domingo, fez com que ela fosse procurar, a família procurasse, levasse ela em caráter de urgência para uma das clínicas, a Clínica São Camilo. Lá ela foi hospitalizada, ela foi medicada, foi tentado estabilizar a doutora Daniele, né, de algumas situações que foram verificadas de ordem psicológica, né, e lá ela pernoitou. Como o quadro dela não teve uma melhora, e lá não teriam esses médicos, né, especialistas para aquela enfermidade, que é uma enfermidade realmente de ordem psicológica, ela foi declinada, né, pela unidade lá de São Camilo, que ela procurasse um local específico e que pudesse prestar a assistência que ela necessitava. E assim ela foi hospitalizada, internada na São Marcelo, permanecendo até a data de hoje, né, naquele local e tendo, né, fazendo uso de um tratamento intensivo. Inclusive, a equipe hospitalar multidisciplinar verificou a necessidade dela estar sendo acompanhada por pessoas da equipe lá diuturnamente. O que é isso? Pessoas estão acompanhando ela durante o dia, durante a noite, não estão deixando ela sozinha. Certo? A Daniele hoje está extremamente fragilizada, está tendo problemas, inclusive, de locomoção, de ficar em pé. Então, foi uma situação que ela já tinha um problema pré-existente, certo? Ela já tinha um tratamento, ela se tratava de algumas síndromes que ela tinha, mas era uma coisa que não interferia na saúde dela, certo? Mas esse tratamento foi interrompido, né, no decorrer do processo. Né? Doutor, só para a gente deixar claro, o senhor fala que ela está sendo acompanhada diuturnamente por alguém da equipe médica. Isso. A Daniele, hoje, ela é um risco à própria vida? Se ficar sozinha? Então, a equipe multidisciplinar, ela entende que é temerária a própria vida dela, deixar ela desassistida, desacompanhada. Né? Existe, como vocês tiveram acesso, um risco de autoexterminação. Né? Então, assim, a doença que acomete a Daniela é uma doença que pode trazer para ela alguns prejuízos. Né? Assim, se por acaso ela se intensificar como está sendo intensificada, ela não vai poder, inclusive, ir para uma audiência, fazer a sua própria autodefesa. Ela não verbaliza mais, né? Ela está numa situação deplorável. Eu fui em uma das oportunidades que me foi permitido, né, que não está tendo acesso, ninguém está tendo acesso, nenhum dos advogados está tendo acesso a Daniele, certo? Até porque, por recomendação médica, nós não podemos ter acesso para que não possa nem passar nem situações favoráveis ou nem desfavoráveis. Inclusive, em conversa com o diretor do hospital, Edgar, né, Hamilton, o doutor me falou o seguinte: doutor, até mesmo um olhar diferenciado para ela, se ela chegar e questionar algo do processo, perguntar como está, e ela verificar que é um olhar que venha causar algum tipo de desconforto, isso tudo pode influenciar nesse tratamento. Então, o que a gente precisa é que ninguém se aproxime dela, nenhum dos advogados se aproxime dela e que a gente possa restabilizar, né, a doutora Daniela. Hoje ela está sendo acompanhada, vai continuar sendo acompanhada. Eu apresentei já ao doutor juiz da 5ª Vara Criminal, com o qual hoje pela tarde, né, fiquei lá acompanhando até uma sessão do júri e apresentei toda a documentação médica, na qual consta também essa necessidade de acompanhamento, nessa necessidade da internação do tratamento. O senhor confirma que existe, então, esse risco, dito pela equipe médica, de autoextermínio? Existe. Infelizmente existe. E isso vem redundando de quê? Olha, a imprensa sabe, todos vocês sabem, o que Daniele, apesar do que tenha feito ou não tenha feito, não sou eu que vou dizer agora, certo? O que consta no processo, qual é o caminho que esse processo vai trilhar, certo? Mas, independente do que tenha feito ou não, existiu e existe um pré-julgamento em prejuízo da Daniele, certo? Que são informações que chegam a ela, é uma pessoa doente, é uma pessoa que foi para a prisão domiciliar em busca do seu filho, certo? Que isso é importante, apesar do que está sendo acusada, mas ela é mãe, ela tem direito ao filho e esse direito foi retirado dela, certo? Imagina uma mãe que saiu, quer o filho, sequer teve contato, mínimo contato com o filho, entendeu? E aí vem a possibilidade de um retorno ao presídio, vem a situação na qual
disse que se ela retornar, ela pode sofrer algum tipo de interpelação, coisa que eu não acredito que venha acontecer, mas veja, é passado isso para ela, entendeu? Então, assim, é um processo complexo, são várias imputações feitas a ela, entendeu? E ela, nessa fragilidade que já era pré-existente, teve um gatilho, esse que foi o motivo pelo qual ela foi internada, entendeu? Doutor, só para esclarecer, a Mariana quer interagir com a gente, mas eu te fiz uma primeira pergunta, o senhor fez essa introdução que eu acho que foi muito necessária, inclusive, Mariana, trazendo confirmações importantes para a gente a respeito da situação médica da Daniele Barreto. O advogado está confirmando que ficar sozinha hoje não é possível. A Daniele não pode ficar sozinha porque ela oferece um risco à própria vida estando só. Confirmado pelo advogado aqui essa informação. Mas eu te fiz uma pergunta no início e rapidamente eu quero ouvir a Mariana lá no estúdio, nós queremos ouvir, mas só para que o senhor possa confirmar para a gente. E, lógico, trata-se de uma equipe de advogados diferente. O senhor assume agora, não é responsável pelo que aconteceu anteriormente. Mas eu pergunto ao senhor, repito a pergunta, chegou ao senhor alguma informação de que a Daniele teria deixado de pagar a outra equipe de advogados? Pronto. Em relação a esse fato, eu desconheço qualquer tipo de falta de compromisso, né, da Daniele. Até porque quem assinou o contrato foi o irmão da Daniele. Uma pessoa altamente respeitosa, uma pessoa que eu nutro um carinho muito grande e uma pessoa que honra com todos os seus compromissos, certo? E ele fechou o contrato, ele adimpliu todo o contrato. Bom, o que ele me autorizou, o que a família me autoriza a falar, certo, é a verdade. A verdade é o seguinte, ele quitou todo o contrato, teve um custo de despesas que não era previsto no contrato, com deslocamento, segundo eles, certo? E que eles desconhecem esse custo de despesa. Foi dado um boleto para ele sem prévia documentação, né? Documentação que chegou, segundo os familiares me passaram, que essa documentação chegou após a cobrança. Então, assim, foi dito à banca de advogados, né, que eu também nutro um carinho, um respeito, mas foi dito a eles, olha, preciso saber o que consta, o que foi, quais foram as despesas, enfim, eram despesas com deslocamento para audiência. Nós estamos prevendo aqui inúmeras audiências. Semana que vem, a próxima semana, são 3 dias de audiência. Então, assim, é um custo que eles acreditavam que já estaria inserido, né, naquele pagamento total do contrato, né? Mas que, para surpresa dele, aconteceu isso e já vinha tendo um tipo de insatisfação com algumas orientações, segundo a família mesmo me autorizou a passar, alguns atos ou fatos que existiam entre eles, algumas desavenças, desencontro de opiniões, entendeu? Então, essa situação toda veio desgastando a relação cliente-advogado. Então, essa relação já vinha sendo desgastada, a relação com o Daniele também já vinha sendo desgastada, e o que coroou, gente, né, infelizmente, essa renúncia, vamos ter que interromper, porque a gente vai precisar ir para o rápido intervalo, o nosso tempo está bem apertado. Lucas Moura, só te explicando, nós tivemos uma dificuldade de comunicação com você, aí a gente tinha esse compromisso comercial, por isso que nós te interrompemos e pedimos desde já desculpas, mas estamos de volta com você. Retomando aqui, Mariana, o advogado Fábio Trindade, ele estava falando sobre essa questão da questão financeira. Eu acredito que até o ponto em que o público de casa conseguiu ouvi-lo, ficou claro o que aconteceu, enfim, seriam custos a mais que foram repassados a Daniele Barreto. Doutor Fábio, rapidamente eu queria perguntar ao senhor a respeito da questão das visualizações no Instagram. Essa afirmação que a Daniele teria usado o Instagram para visualizar stories de outras pessoas, tem print disso? Quem fez uso do Instagram foi realmente ela? Não. Nós, enquanto advogado de defesa, solicitamos a senha, o login, acessamos, estamos ainda acessando o Instagram dela, e quem visualizou, e vamos continuar visualizando, somos nós, né? Estamos em busca de provas, de qualquer outro elemento, quem acompanha, quem não acompanha, algo que venha a poder nos ajudar com a defesa. Então, assim, quem mexeu no Instagram dela, já emitiu até uma nota, fomos nós, do escritório, entendeu? Inclusive eu mesmo. Estava lá visualizando e buscando as informações. Não foi ninguém, não foi ela. Ela não tem acesso ao telefone. Perfeito. Eu agradeço a presença, a participação. Mariana, volto com você. Te agradeço, Lucas, pelas informações. Agradeço a você também. Agora